Salmo 22 hoje, e nós continuamos na nossa série sobre o consolo de Deus, né? O consolo de Deus que a gente acha bastante nos Salmos. Quem estava aqui semana passada no Salmo 16, a gente encontrou bastante consolo, né? Porque Davi reconheceu quem era a herança dele, né? Que o Senhor era a herança de Davi e que essa porção era mais do que o suficiente, né? Essa porção da herança dele. E então ele declarou a Deus quem ele era, né? Quem Deus era para ele, e ele se manteve na comunhão com os irmãos, né? O que nós estamos fazendo aqui, a comunhão com os fiéis. Isso tudo trouxe bastante consolo e alegria ao coração dele já no presente, né? A gente viu que ele, naquela hora ele já estava bem, mas ao mesmo tempo com grande esperança, né? Esse último versículo do Salmo 16, que é maravilhoso, né? Que fala quando a gente estiver com Deus face a face, né? Essa plena satisfação que a gente vai ter, essa alegria imensa que a gente vai sentir. E hoje, todos vocês conhecem provavelmente o Salmo 22, né? Só pelo primeiro versículo, a gente vai falar sobre essa sensação de abandono. A gente sabe que todo ano, infelizmente, muitas crianças são abandonadas, né? Pelos pais, às vezes deixados na porta do hospital, ou o pai ou mãe saem da casa por alguma razão e deixam aquela criança ou aquelas crianças para trás, né? Então essa é uma realidade, infelizmente, mas nós temos um Pai Celestial que nunca abandona seus filhos, né? Essa que a gente vai ver, é importante a gente lembrar quem Deus é, e mesmo assim a gente pode se sentir assim, né? Quem não se sentiu assim ainda, né? Separado de Deus, abandonado por Deus. Davi já se sentiu assim, Jesus já passou por isso, e a gente vai focar nesse salmo principalmente na realidade de Davi, né? Foi real para ele tudo isso que está escrito aqui, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que esse salmo só se cumpriu perfeitamente em Jesus. Então a gente vai ver essas duas experiências, né? De Davi e de Jesus também. Vamos ler os primeiros dois versículos e ver o desespero, né, dessas palavras de Davi, que fala que para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, um salmo davídico. Davi escreveu: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Então essa foi a situação de Davi. Ele se sentiu abandonado por Deus, né? Uma pessoa que era tão íntima, né, com Deus. Ele ainda fala: meu Deus, não entra na cabeça dele como isso poderia acontecer. Muitas vezes, claro, ele passou períodos longos sozinho, sem a ajuda dos homens, né? Realmente, enfiado em uma caverna. E 1 Samuel 22 até nos fala que em certo momento Deus enviou 400 homens, né, para ele, para não ficar tão sozinho lá na caverna de Adulão. Mas mesmo assim, a palavra fala que foram homens descontentes, endividados, em dificuldades. Não era o grupo que ele precisava, né, naquele momento para dar um encorajamento. Porém, Deus transformou esses homens, né, nos grandes guerreiros de Davi. Então nem sempre ele estava sozinho, assim, abandonado pelos homens, mas muito pior se sentir abandonado por Deus. E nesse momento ele se sentiu assim. A gente até sabe, se a gente está com essa convicção que Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, a gente enfrenta qualquer coisa, né? Não importa o impedimento, a dificuldade, mas uma vez que a gente perde essa certeza, aí não tem mais esperança, né? Se você se sente abandonado por Deus, aí não vai mais para frente. E ele, mais ainda, né, que tinha esse relacionamento íntimo com o Senhor, essa sensação agora de ser abandonado por Deus. O que passou na cabeça de Davi, a gente imagina, né? Que Deus não está respondendo mais
aos meus gritos, né? Será que é alguma coisa que eu fiz? E aí começa a sondar o coração, o que foi, né, que aconteceu? E ele não estava entendendo o porquê dessa situação toda que ele estava passando. Talvez você já tenha se sentido assim. Parece que não está sentindo mais a presença de Deus. Às vezes que a gente ora e parece que a oração bate no teto e volta, né? E a gente talvez até para de orar por causa disso. E não tem resposta de Deus, apesar das orações. Não tem paz, não tem sossego no coração, como ele fala. Isso não foi por falta de oração, né? Nos primeiros 2 versículos a gente viu que ele gritou pela angústia, ele gritou e orou de dia e de noite, até uma perseverança com que a gente pode aprender, né? Quando a gente olha nos evangelhos, né, em Lucas, lá tem essa parábola que Jesus conta do juiz injusto e da viúva que não deixa o juiz em paz, né? Mas persiste, e uma hora ele responde. E Jesus falou sobre isso, né, de orar de dia e de noite. Em Lucas 18, 7 e 8 ele fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Então a gente precisa perseverar, né, na oração, mesmo quando a gente se sente assim, abandonado, longe de Deus, não importa, porque a promessa que a gente tem na palavra de Deus é essa. Hebreus 13, versículo 5 fala: Deus mesmo disse, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Deus nunca nos abandona. A gente pode se sentir assim, mas não é verdade, então, porque a verdade está na palavra de Deus. Ele disse, nunca vou abandonar você. Então Davi se sentiu assim. Mas e Jesus, para quem esse salmo aponta? Jesus falou essa palavra, esse primeiro versículo na cruz, né? Ele exclamou isso numa dessas frases que ele falou da cruz. Em Mateus 27, 46 fala que por volta das 3 horas da tarde Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Foi no final dessa escuridão, né, que cobriu a terra toda por 3 horas, e Jesus estava com esse salmo na mente, né? Estava meditando nessas palavras. Bem provável que esse salmo todo estava bem presente, né, nos pensamentos dele naquele momento. E o que aconteceu para Jesus gritar isso, né? Porque Jesus, muito mais do que Davi, tinha um relacionamento né, totalmente ligado com o Senhor, o Pai, né? Ele mesmo sendo Deus, o Filho com o Pai. E ele gritou isso, por quê? Porque aconteceu algo que a gente não consegue nem imaginar. Naquele momento que ele gritou isso, todo o pecado no mundo inteiro foi depositado nos ombros dele, caiu em cima dele, e por isso ele se sentiu separado de Deus. 2 Coríntios 5, 21 nos diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então toda a ira de Deus, né, contra o pecado caiu sobre Jesus. É uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque nunca aconteceu, nunca vai acontecer conosco, mas aconteceu com Jesus. Ele morreu como substituto para todos nós pecadores. E naquele momento, então, ele ficou realmente separado de Deus Pai, porque Deus é santo, né? A gente vai até ver no próximo versículo que Deus é santo e não tem comunhão com o pecado. Mas Jesus nunca antes tinha experimentado isso. Então imagina, a primeira vez, né, na vida dele, depois de uma comunhão tão íntima com o Pai, ele ficou separado por causa de nós, né? E essa era a maior agonia, com a agonia da cruz, né, toda a parte física, emocional, a maior agonia dele não ficar, né, pertinho e sentindo a presença do seu Pai por causa do pecado. E exatamente essa sensação de verdade, essa realidade que infelizmente todos vão sentir, vão experimentar,
que não se arrependem. Após a morte, é isso que a pessoa tem que enfrentar, que nunca aceitou Jesus, que nunca se rendeu a Jesus e aceitou o sacrifício dele. Mas Jesus experimentou isso, essa separação toda, não por nada que ele fez. Ele era inocente, né? Ele era sem pecado, mas por amor a nós. Ele ficou separado, né, da presença de Deus, e Deus, né, deu as costas para ele nesse momento, e não olhou, porque ele nos amou. Ele experimentou essa separação, essa agonia, essa morte. Para quê? Para que nós, que cremos nele, jamais precisássemos estar separados de Deus. Ele, que não tinha culpa nenhuma, sofreu isso por amor a nós, para que a gente jamais ficasse abandonado por Deus. Então, com tudo isso, e a gente vai continuar vendo, lembra, sempre existe alguém que sofreu mais do que todos nós, e esse é Jesus. Mais que Davi, mais de você, mais que todos os outros, ele sofreu. É Jesus, Deus em carne, que desceu, deixou a sua glória e sofreu por amor a nós. E o que nós sentimos pode ser realmente real, né? É um sentimento real e difícil para nós, mas Jesus sofreu tudo isso que a gente lê, literalmente. E numa escala infinitamente maior do que qualquer ser humano possa se sentir abandonado, para que nós jamais precisássemos nos sentir ou passar por esse abandono por Deus. Bom, Davi agora, versículos de 3 a 5, para lembrar quem Deus era para ele. Então ele fala: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então ele lembra primeiro: tu, porém. Espera aí, eu posso me sentir assim, mas ao mesmo tempo tu continuas sendo santo. Santo, perfeito, completo, não falta nada, é separado do pecado. Deus, tu és assim. Davi nesse momento não disse: tu és justo, tu és misericordioso, que também é verdadeiro, mas ele lembrou: Deus é Deus, né? Não se trata das minhas dificuldades. Deus não comete erro nenhum, ele é perfeito, ele é santo. Então, se isso está acontecendo, não é culpa dele, né? Eu não posso culpar ele: por que me abandonaste, por que me abandonou nesse momento? Ele é puro em tudo que ele faz. Em todos os seus motivos, ele é puro. Então ele sabe que se isso tem que acontecer na nossa vida, porque tem alguma razão. Se ele nos faz esperar, é porque ele tem um plano, né, que a gente precisa guardar e perseverar. Tu és santo, em primeiro lugar, ele reconheceu. Mas em segundo lugar, ele reconheceu que Deus estava entronizado como rei, que esse era o lugar devido a Deus, e ninguém poderia tirar Deus desse trono. E esse lugar no trono era reconhecido pelos louvores, através dos louvores de Israel, né? Que nós reconhecemos quando a gente canta, quando a gente ora, né? Que Deus realmente está no trono, né? Ele nunca saiu, mas é bom a gente reconhecer isso, e a gente reconhecer isso através dos louvores. Não importa o que aconteça na nossa vida, a gente pode louvar a Deus, porque Ele é digno. Mesmo que a gente não tenha o motivo aparente, né, na nossa situação agora, Ele continua sendo digno de louvor, Ele continua sendo rei, Ele continua no trono. Então eu posso escolher louvar a Deus, mesmo assim, né, apesar de tudo que está acontecendo. Eu posso dizer: eu vou decidir louvar a Deus mesmo assim. E há muito poder nessa decisão, porque há poder no louvor, né? Quando a gente decide: eu vou proclamar que Deus é justo mesmo assim, mesmo eu sendo tratado de forma injusta. Eu vou declarar que Deus é gracioso, mesmo que eu não estou aparentemente recebendo, né, essas bênçãos graciosas de Deus. Então, apesar de tudo que passa,
na nossa vida, quando a gente decide abrir a boca e falar, Deus é assim porque a Bíblia diz, isso é poderoso. Isso também muda não apenas o nosso estado, né, mas acaba mudando também a nossa situação ao nosso redor. Declarar que Deus é santo, Deus é digno, é louvar Deus no meio da tempestade. Eu mandei um vídeo no grupo ontem, se vocês não assistiram, podem assistir depois. É um louvor que nos lembra disso. Podemos louvar o Senhor na tempestade. Esse é o coração de Jó. Vocês lembram que depois de tudo que ele sofreu, que também acredito que ninguém chega, né, nesse patamar de sofrimento assim, ele falou, o Senhor deu e o Senhor levou, mas louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, eu vou decidir louvar o Senhor. E ele termina essa parte que a gente viu agora com o primeiro de dois motivos para continuar com a confiança. Ele olha para trás, né? Versículo 4 e 5. Eu vou olhar e ver o que já aconteceu. O que já aconteceu com todos os fiéis que eu conheço e dos quais eu ouvi falar? Ele fez praticamente a pergunta: quando foi a última vez na história de Deus com o seu povo que ele foi infiel? E ele não achou nenhum momento, né? E a gente pode tentar fazer isso e não encontrar momento nenhum, porque Hebreus 12 fala que nós somos até rodeados por tal grande nuvem de testemunhas. Você pode ler o Hebreus 11, mas também é tão legal ler biografias, né? Livros de homens e mulheres de fé, né? Como Hudson Taylor, como William Carey, outros missionários, o Moody, né? E mesmo na história mais curta aqui do Brasil, homens de fé. E a gente se encorajar e ver, Deus nunca foi infiel, Deus sempre é fiel, né? Não adianta eu procurar alguém ou algum momento em que isso não se aplicou. Não, todos que clamaram, Deus ouviu, Deus respondeu, né? Mesmo que demorou, ninguém foi decepcionado. Todos que não jogaram fora a sua confiança, né, foram libertos. Então, isso vai acontecer com a gente, isso aconteceu com Davi, com Jesus, por isso confia, persevera. Mas, versículos de 6 a 8, Davi também estava vivendo uma situação difícil, né? Diz assim: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Esse foi o desprezo, o insulto que ele estava, que Davi, né, naquele momento estava enfrentando. Ele sempre enfrentou ameaça, opressão, né, vários ataques, e isso é pior quando ele já estava numa situação de dúvida. Se você já se sente assim, distante de Deus, e alguém ainda chega e fala: onde está o teu Deus agora? Né? Ele não ia te livrar? Né? Estava acontecendo o quê? Estava falando tanto, né, do teu Deus, o que vai ser agora? E aí chega mais dúvida: será que Deus realmente tirou a sua misericórdia de mim? Né? Será que se aconteceu alguma coisa, Deus, o que está acontecendo? Né? E o que você diz numa situação assim? Ele diz: eu sou um verme, né? Eu sou um nada, eu sou insignificante. Eu sou um verme só esperando ser esmagado, né, por algum pé que pisa em mim. E esse momento que a gente sabe que Satanás sempre vem, né, sussurrando no nosso ouvido. Quando a gente está para baixo, né, já está prostrado no chão assim, com dúvidas, ele vem nos desencorajando, nos condenando, né? Esquece de Deus. Ele não vai te ajudar mesmo. Corre, né, aquelas outras saídas que você já tem, né, buscado, observado, vai, se resolve. E Davi sofreu assim, mas ninguém foi zombado como Jesus na cruz. Ninguém recebeu insultos como Jesus. Quando ele, realmente a gente vê, né, caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim,
Isso é que Jesus recebeu na cruz, o próprio Deus pendurado na cruz, e ainda por livre e espontânea vontade, a fim de nos salvar. Pessoas passando, a gente lê nos evangelhos, os próprios líderes religiosos, os próprios ladrões que estavam do lado dele na cruz, né? Gente, que ironia! Lançando insultos contra Jesus. Parece que quando alguém está mal, ele sempre tenta encontrar alguém que está pior, né? E tenta zombar mais ainda. Isso nos mostra que Jesus, mesmo na cruz, ele estava no controle de todas as coisas, né? Ele continuou totalmente humilde, porque ele não precisava mostrar nada. Porque imagina, talvez você na cruz, né? E ouvindo esse desafio, que eles falaram, Mateus 27, 42, desce agora da cruz e creremos nele, né? Se vocês crerem, então eu vou descer na cruz, vamos ver agora, né? Mas Jesus não desceu da cruz, não precisava mostrar mais nada, ele já tinha mostrado tudo que o povo precisava saber antes da cruz. E naquele momento eles tinham ainda uma chance para se arrepender também. Não importa que você ouve de insultos, de zombaria, Jesus já ouviu tudo, e ele não desceu da cruz. Então que você também não desça ao nível, né, daqueles zombadores, mas confia no Senhor, assim como Jesus até o final. E a gente vai ver que ele foi ouvido, né? Davi e Jesus enfrentaram essa zombaria, mas aí Davi lembra de um segundo motivo para ter confiança, versículos de 9 a 11. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distantes de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Ele olhou para trás e viu que Deus sempre foi fiel com todos os outros, e Deus sempre esteve comigo toda a minha vida, desde o ventre da minha mãe, desde que eu nasci. Ele sabia que Deus estava ao lado dele, ele tinha essa certeza de segurança, né, esse cuidado de Deus. E claro, Jesus também tinha essa mesma convicção. E Paulo, mais tarde a gente vê, tinha essa convicção também. Em Gálatas 1, versículo 15, ele nos fala que Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E Deus escolheu você e a mim também, né? Desde o nosso nascimento, aliás, desde antes da fundação do mundo, Deus está conosco. Ele nos escolheu por sua graça, não por nada que você e eu fizemos para merecer, né? Mas porque Ele quis, porque Ele nos amou, porque Ele desejou estar conosco. Foi por pura graça. Isso que a gente também precisa lembrar na hora da angústia, quando a gente talvez se sinta, né, separado ou longe de Deus, ou sozinho, que Jesus te ama, Jesus me ama, e todas as razões para Ele me abençoar e te abençoar estão nele, não estão em nós. Não adianta você procurar algum motivo. Olha o que eu fiz agora Ele vai me amar mais. Ele me ama porque Ele é assim, porque todas as razões estão nele. Isso é graça. Isso a gente precisa lembrar nessas horas. Decidir mesmo de dizer: eu cheguei até aqui com Deus, né? Desde que eu nasci, Deus esteve comigo. Eu sei que Deus está comigo. Eu não vou abrir mão disso agora. Eu vou perseverar. A graça que eu recebi desde lá até aqui não foi em vão. Não vai ser em vão, porque eu vou continuar confiando no Senhor. Isso que Davi decidiu. Mas versículos de 12 a 18, a angústia, a agonia também era bem real. Versículo de 12 a 18: muitos tolos me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, fugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte.
Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Lembramos que Davi, de alguma forma, passou por uma agonia assim. E a gente imagina o que aconteceu, para ele falar de todas essas coisas. Ele com certeza viu os homens maus ao redor dele, e a gente entende que ele usou essas figuras, de animais para falar desses homens violentos. Ele se sentiu mesmo como se ele estivesse sendo rodeado por touros, prontos para pisotear ele, e como leões rugindo, colocando medo nele. Ele já estava meio paralisado, e até cães chegando nele para lamber o sangue dele. Ele se sentiu assim. Então imagina a cara dessas pessoas, só gente fina ao redor dele. Mas Jesus cumpriu essas profecias literalmente, porque ele ficou cercado na cruz pelos líderes religiosos, respirando ameaças, assim como a gente lê Saulo, em Atos 9, eram como touros, selvagens. Ele ficou rodeado pelo diabo, pelos demônios, como leão rugindo, procurando devorá-lo. Ele ficou rodeado pelos gentios, que os judeus consideravam cães, como cães. Os romanos pregando ele na cruz, não entendendo nada, era apenas um criminoso que eles estavam executando naquele momento. Só o centurião que falou: realmente esse é o Filho de Deus. Ele foi cercado assim. A gente vê tantos detalhes nesses versículos que fica até difícil imaginar como Davi passou por isso. E a gente entende que só se cumpriram perfeitamente essas profecias em Jesus. A gente vê essas coisas literalmente acontecendo na cruz. E a gente pode passar um por um aqui. Por exemplo, os ossos desconjuntados no versículo 14. Isso tinha que estar na cruz, porque os membros se esticando tanto que realmente os membros saíram das juntas. Ainda no versículo 14 fala que o coração ficou como cera. E João, no seu evangelho, nos indica que Jesus de fato morreu de ruptura do coração, porque quando o lado foi perfurado, saiu sangue, água e sangue. E na medicina isso indica que aconteceu uma ruptura de coração. A língua grudava no céu da boca, versículo 15. Obviamente, na crucificação tinha uma sede tremenda, que Jesus também toma, esse vinagre e tudo mais, todos morrendo de sede ali por causa da perda de sangue. Perfuraram as minhas mãos e meus pés, versículo 16. Claramente os pregos da crucificação que perfuraram as mãos e os pés de Jesus. Eu posso contar os meus ossos, versículo 17, porque os ossos ficaram expostos ali na cruz, porque depois dos açoites, Jesus já ficou o corpo todo na carne viva, e ainda todos esses ossos expostos, mas inteiros, nenhum osso se quebrou, assim como a profecia do Cordeiro Pascual, que você não podia quebrar nenhum osso. E eles dividiram as roupas, versículo 18, porque a gente sabe que os soldados pegaram as vestes e lançaram sortes para ver quem ia ficar entre esses soldados. Então, por mais difícil que a nossa situação fica, tem alguém que sofreu mais que nós, que foi Jesus. A gente lê isso e fala: nossa, jamais poderia passar por isso. Mas Jesus passou literalmente, corporalmente por isso. E Ele não sofreu para si mesmo, mas por amor a nós, para que nenhum de nós que crê precise passar por essa punição justa do pecado, que já caiu sobre Ele. Graças a Deus, todas essas feridas mostram que Ele já sofreu em nosso lugar. Paulo até fala que a gente tem esses corpos frágeis, a gente nem aguentaria
nem 1% daquilo, mas nós temos um tesouro nesses corpos frágeis, né? Nesses vasos de barro, que é o Espírito Santo. Agora nós temos o Espírito Santo e todo o poder de Deus que atua em nosso favor quando nós sofremos, em escala menor, mas quando nós sofremos também por amor a Jesus. E Paulo continua falando, eu quero ler esses versículos para vocês, em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, porque ele fala daquilo que a gente passa, mas por causa do Espírito Santo em nós e desse poder, certas coisas não vão acontecer. Ele fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O nosso sofrimento sim é real e ninguém quer falar: você não está sofrendo, né? Levanta logo, né? Isso não é nada. Mas a consolação também é real. E o nosso sofrimento não é o fim. Assim como o sofrimento de Jesus não foi o fim. Mesmo que o inimigo queira, né? Ele quer que a gente fique totalmente, né, desanimados, desesperados, abandonados e destruídos, mas não vai acontecer. Porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, né? A gente tem o poder de Deus dentro de nós. Então Ele nos dá consolação para que a gente não fique prostrado no pó, mas que a gente possa se levantar e perseverar e confiar em Deus. Versículos de 19 a 21, ele ainda vai inserir aqui um clamor, né, por intervenção, porque realmente a situação estava bem difícil. E ele fala: tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Até aqui. Tu, porém, Senhor, sem ti não posso fazer nada. Mas Davi continua clamando. Ele não desistiu. Mesmo que ele tenha se sentido abandonado por Deus, ele não abandonou o Senhor. Ele não abandonou as orações. Ele continuou perseverando. Ele fala: tu, porém, né? Sem ti não posso fazer nada. Mas apesar de tudo que eu enfrento, e esses versículos anteriores eram terríveis, né? Mãos e pés perfurados e tudo mais. Mesmo assim, eu não olho para os meus problemas. Eu vou fitar os meus olhos naquele que é maior, que é Deus. Tu, porém, podes me salvar. E ao mesmo tempo a gente vê uma grande urgência, né? Ele estava ciente da sua própria fraqueza. Senhor, por favor, não demore, né? Está tudo caindo em cima da minha cabeça, né? É muita coisa para mim, é demais. Então, por favor, venha depressa, né? Não sei até onde eu vou aguentar. Venha logo. E ele se entrega totalmente. E no final só Deus pode ajudar, senão não tem esperança nenhuma. Assim como Jesus, né, nas suas últimas palavras, se entregou. Ele fala: Pai, né, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É o Senhor que tem que resolver tudo isso. E versículo 21, parte B. Então vem a grande virada. Vamos ler até o versículo 25. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Tu me respondeste. A grande virada, né, desse salmo. Antes era: tu me abandonaste, né? Não estou vendo nada, o que está acontecendo? Mas a resposta veio, né? No começo a gente não pensava que ia dar essa virada no meio do salmo, né? Mas essa é a recompensa daqueles que perceberam. Aqueles que falam: não, eu não vou abrir mão disso.
E aí uma hora vem o alívio, vem a paz, né? Vem a alegria. Eu não sou abandonado, né? Deus está comigo. Glória a Deus, né? E esse é o motivo que Deus respondeu Davi, e Deus respondeu Jesus, e Deus vai nos responder. Esse é o motivo para declarar a fidelidade de Deus diante dos irmãos. E Davi, obviamente, fez isso. Não sabemos se foi no palácio, se foi no templo, né? Gente, vem aqui, vejam o que Deus fez na minha vida. Ele vai fazer isso na vida de vocês também. Vejam como Deus é fiel, né? Ele encorajou o povo para louvar, para glorificar a Deus, para temer a Deus. Ele reuniu um povo, mas qual foi a assembleia que Jesus reuniu? Quais foram as pessoas que Jesus juntou para louvar a Deus? Foram todos aqueles santos do Antigo Testamento que já tinham morrido, e inclusive o ladrão, né, que morreu do lado dele, na esperança do Messias. E ele levou todos aqueles, e no céu eles estavam juntos para louvar a Deus, para glorificar o Senhor. Hebreus 2 fala que Jesus se tornou o autor da salvação deles e levou muitos filhos à glória. Esse foi o consolo para Davi. Deus não me esqueceu, né? Deus não, no final, não deu as costas para o meu sofrimento, né? Deus estava aqui o tempo todo. Ele considera todo sofrimento. Embora eu tenha me sentido abandonado, gente, não era verdade. Eu só me sentia assim. Ele estava o tempo todo me vendo. Ele estava o tempo todo ao meu lado. Ele não escondeu o seu rosto. E Deus também não desprezou o sofrimento de Jesus. Embora a gente tenha falado naquele momento, né, ele se separou, né, de Jesus, porque todo o pecado do mundo caiu sobre ele. Ele aceitou, Deus o Pai aceitou esse sacrifício como substituto a todos nós. E feito a transação que aconteceu ali na cruz, né, que o meu pecado, o teu pecado foi, né, caiu sobre Jesus, nós também recebemos a justiça dele. O cordeiro inocente morreu, mas ele falou: está pago agora, a dívida foi paga, agora vocês estão livres. E posteriormente Jesus foi recebido em glória. E esse é o tema do grande louvor para todos sempre, como ele diz. Na assembleia, o que vai ser cantado ali? A gente vê em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, todos adorando quem? O cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E para todos sempre a gente vai louvar o cordeiro que foi morto, o tema do nosso louvor. E agora termina esse salmo olhando para aquele momento e para frente ainda, para todos que vão se beneficiar daquele sofrimento e do resultado, versículo de 26 a 31. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e ao povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Davi olhou para o sofrimento dele, né, e o próprio livramento, mas nesse momento ele olha muito mais para o futuro e tudo que o sofrimento do Messias ia causar, né, a glória que viria por causa do Messias. E Jesus realmente alcançou todos, né? Começa com os pobres, versículo 26. Os pobres, né, vão se fartar, vão comer até ficar satisfeitos.
todos aqueles que por causa da aflição ficaram famintos, ficaram frágeis, ficaram desprovidos. O que eles vão fazer? Vão ficar satisfeitos, porque eles vão ter fartura. Jesus também falou nas bem-aventuranças em Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então nós que somos pobres em espírito, porque nós sabemos que precisamos mais de Jesus, vamos ter fartura. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Toda angústia nos dá mais sede, né? Eu quero ver as coisas certas, né? Está errado o que está acontecendo, e esses serão satisfeitos. Mas isso, claro, envolve um buscar do Senhor, né? Versículo 26 fala: aqueles que buscam o Senhor o louvarão. A gente precisa fazer Deus a nossa prioridade, colocar Ele em primeiro lugar, e aí a gente vai ter uma nova vida, né? Realmente o coração vai se encher com nova vida. Mas não apenas os pobres, né, vão ser alcançados, mas os ricos também. Versículo 29, os ricos da terra, todos eles também vão vir ao banquete e alguns vão adorar. Mas Jesus nos lembrou em Lucas 18 que é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque tanto se agarra nas coisas materiais, mas nada é impossível para Deus. Então, com certeza, alguns vão se prostrar em rendição, né, diante de Deus, diante de Jesus, mas alguns também vão se prostrar porque reconhecem que não há outra opção. Mas de qualquer jeito, todos vão ter que se ajoelhar diante de Jesus. Os confins da terra, versículo 27, bom, isso são todos os povos que Jesus veio para alcançar. Todos os judeus, todos os gentios, são todos, e muitos vão se voltar a Ele em fé. Mas, como eu já disse, de qualquer forma, todos vão ter que se prostrar. Todos são iguais, são aqueles que descem ao pó. Então era o rico, né, era o poderoso, no final é igual o pobre, é igual o humilde, acaba em pó, né? O pó veio, o pó vai. E uma hora todos vão ter que dobrar os seus joelhos e reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Porque Ele é o grande Rei que governa sobre tudo. Só Ele veio se humilhar e por isso foi exaltado. Filipenses 2, Paulo nos fala essa missão de Jesus, que Ele morreu na cruz e por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns em louvor, outros porque não tem outra opção, porque vão ter que reconhecer que Jesus é o Rei sobre todos. E no final desses versículos, é interessante que a gente ainda viu uma geração futura, né? Uma posteridade que vai ouvir daquilo que o Senhor fez, que Ele morreu, que Ele ressuscitou em glória, né? E vão servi-lo. E uma outra geração que ainda não nasceu. E os fatos, né? Os feitos de Jesus, o Messias, vão ser contados a essa geração. E aí entra a gente. Esses somos nós, né? Nós podemos proclamar a morte e a ressurreição gloriosa de Jesus. E essa geração que está aí, a nação que ainda vai nascer, nós temos o privilégio de levar essa mensagem que salva e que liberta para frente. Nós podemos falar que Deus vê o sofrimento de cada um, que Deus não está indiferente, mas também que existe um que sofreu mais que todos os outros, que todos nós juntos, mas por nada que Ele fez, porém por amor a nós, morreu pelos nossos pecados.
mas não ficou num túmulo que o morte não pôde retê-lo. Ele era inocente, sem pecado, então ele ressuscitou em glória. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Ele está vivo hoje, pronto para nos perdoar, para nos dar uma nova vida, mas pronto também para transformar todo o sofrimento em glória. Porque, última palavra, ele agiu poderosamente. Olhando para o original, essa em hebraico, na verdade, é o nosso tetelestai, está consumado do Novo Testamento. Você pode traduzir assim: está consumado, que na época queria dizer está pago, está totalmente pago. Por que tudo isso? Porque a gente pode experimentar essa transformação de sofrimento em glória, porque a dívida está paga, porque nós não estamos abandonados por Deus, que Ele está conosco, porque Jesus terminou a obra, porque Ele sofreu. Nenhum sofrimento precisa ser sem sentido, mas pode se tornar em louvor de muitos quando você recebe o livramento, a libertação, e pode se tornar em glória para Deus. Mas a gente precisa perseverar, a gente não pode abrir mão da nossa confiança, a gente precisa entregar o nosso sofrimento a Deus e continuar falando daquilo que Jesus fez, para que as próximas gerações também tenham essa âncora para as suas vidas, tenham essa esperança e esse alívio no meio da angústia. São todas as gerações que estão sofrendo com aquilo que a gente está vivendo, mas que a gente não esquece dos pequenininhos também, e aqueles que ainda vão nascer nesse mundo confuso que a gente tem nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor olhou para o nosso sofrimento, para a nossa separação de Ti em nosso pecado, e o Senhor veio para acabar, Senhor, com todo esse peso, essa culpa sobre as nossas vidas, pregando todos os pecados na cruz. Obrigado, Senhor, por tomar sobre si a punição do pecado, por morrer naquela cruz, por nos libertar, Senhor, e nos dar a Tua justiça. Obrigado, Senhor, que hoje nós somos livres, nós jamais vamos ser abandonados por Ti, nós somos os Teus filhos amados, e nós temos muitos motivos para Te louvar, para confiar, para ter esperança, Senhor, nesses tempos incertos e confusos. Obrigado que Tu estás conosco, Senhor, e nós Te pedimos que nós sejamos a Tua boca, Senhor, para proclamar os grandes feitos que o Senhor fez naquela cruz e através daquela cruz, e que muitos, Senhor, possam se beneficiar dessas bênçãos. Obrigado, Senhor, por estar conosco até a consumação do tempo e por nos livrar, Senhor, de tantas coisas que a gente vê e às vezes nem vê. Tu és fiel e nós Te louvamos. Tu és santo, Senhor, Tu és o Rei entronizado para todo sempre. Esteja conosco, Senhor, durante essa semana, com todos os desafios. Esteja com os irmãos, Senhor, que estão doentes em casa, com vários sintomas, e com aqueles que não puderam vir, Senhor. Nos dá a Tua vitória, Senhor, e a presença do Espírito Santo na nossa vida, e que a gente possa, Senhor, com essa convicção, enfrentar qualquer coisa que vier contra nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Espero que tenha sido mais um salmo,